Faz hoje 15 anos tomei conta da pasta das finanças e com ela a minha parte de responsabilidade na direção superior do Estado. A Revolução vinha de mais longe. O seu ato inicial é de 1926 e sabe-se que não deve nada. Mas os 2 primeiros anos gastaram-se, a bem dizer, na arrumação sumária desta desarrumadíssima casa e, sobretudo, na preciosa conquista de estabelecer a ordem com o mínimo de violência. Sem esquecer o muito realizado na mesma orientação que depois veio a definir-se, podemos, pois, sem grande erro, fixar a data a partir de 28, a época propriamente reformadora e construtiva. 15 anos são pouco na vida de um povo, mas podem, pela seiva dos princípios e pela força criadora das instituições, alimentar e marcar um século. Para isso é necessário que tenham consubstanciado as necessidades e aspirações nacionais e que, não tendo a possibilidade histórica ou a potencialidade suficiente para abrir novas rotas ao mundo, se enquadrem nas grandes linhas que traduzem o sentido geral dos tempos. Por isso me pareceu que um assunto possível para hoje seria este: os princípios e a obra da Revolução no momento interno. A obra política é, sobretudo, obra de resultados. Pelos benefícios materiais e morais que lhes ficam devendo os homens ou as sociedades, se costuma aferir o valor das ideias e das fórmulas, por vezes até com desprezo pela sua verdade e justiça intrínsecas. Desprezo excessivo, mas compreensível, se aceitarmos que o erro não é socialmente mortífero, senão depois de muitas gerações. Seja como for, não se devem confundir os resultados gerais com dificuldades de momento, os sacrifícios individuais com o bem-estar coletivo que os tornou necessários. E para se fazer o balanço exato da situação, devem ainda ter-se em conta, corretamente, as circunstâncias em que se desenvolveu. Ora, o período de 1928 até hoje pode ser caracterizado pela gestação político-militar da maior guerra que o mundo viu, enxertada na maior crise que os economistas anotaram em todos os tempos. Em 15 anos, 4 de derrocadas económicas e financeiras, 3 de guerra na Península, que nos cortou da Europa por terra, 4 de conflagração, que, a bem dizer, nos tem separado do resto do mundo por mar. Sobre as economias empobrecidas pela crise, tiveram de erguer-se as economias fechadas pelo bloqueio. Sobre as moedas debilitadas, se lançaram os desequilíbrios das balanças de pagamentos, engurgitados pelos abastecimentos militares. Sobre as finanças que mal aguentavam os déficits do tempo de paz, carregam as astronómicas despesas do tempo de guerra. E o grande abalo não se repercutiu apenas nas coisas materiais que se reparam, ou renovam, ou reconstituem, mas em conceitos básicos de ordem política e moral. Tudo parece ter estado sujeito a revisão. Promessas e tratados, interesses e amizades, fronteiras e soberanias, regras de vida internacional, o próprio direito de viver. E a angústia da humanidade, que não pode viver sem arrimos sólidos de certeza moral, juntou-se por toda a parte às insuficiências económicas, filhas da guerra ou do seu receio. Estes traços largos vêm aqui sem o intento de diminuir responsabilidades, mas como exigência da exatidão histórica ao situar no tempo os acontecimentos políticos. Porque, objetivamente, o problema deve pôr-se da mesma forma e o primeiro ponto será, portanto, se a Revolução se tem mostrado apta a compreender, estudar e resolver os problemas nacionais. Eu não me refiro aos 1000 problemas ou questões que fazem a trama da vida diária de um país e exigem soluções de momento. Tenho apenas em mente aqueles problemas essenciais que respeitam à existência, à conservação, desenvolvimento e missão histórica do agregado nacional. Desisto, para o efeito, de recorrer às conclusões a que nos tenham levado a nossa própria reflexão e estudo. O mais simples é servirmos
do que durante mais de um século se escreveu e perorou como deficiências ou lástimas nacionais. Historiadores, publicistas, oradores parlamentares, políticos, jornalistas apresentaram, durante 100 anos de expansionismo verbal, o quadro pouco lisonjeiro do que a nação reclamava e se devia fazer. Preferentemente sob o aspecto negativo ou crítico. Aqui além intermeado de uma ideia construtiva. Pouco importa. Pouco importa ainda que um se deixasse influenciar pelo progresso de nações estrangeiras, outros partissem de algum conhecimento das coisas e de circunstâncias locais. Que estes atribuíssem aos defeitos da educação e aqueles às más artes da política os males do país. Que ali se chamasse desordem à miséria e aqui se denominasse pobreza o que era desleixo, falta de trabalho, desorganização. Há certamente, para exame mais profundo, muitos conceitos a corrigir. Mas sob o aspecto que nos interessa, as recriminações, as queixas, as discussões azedas, as críticas bem ou mal intencionadas, os programas dos partidos ou dos governos, fizeram vir ao de cima da consciência pública, como espuma em águas agitadas, a enunciação de grandes problemas nacionais. Verdadeiramente como espuma. Com efeito, não havia em regra mais que a forma verbal de uma aspiração, mas nenhum conteúdo, nenhum fundamento, nem essência concreta, estudo exaustivo de factos ou causas, processos ou meios de se satisfazer. Quer dizer, nenhum problema posto em equação. E a regra é: problema não equacionado, problema não resolvido. No governo e na vida, os expedientes são outra coisa. O público teve assim conhecimento, mesmo quando as não podia sentir diretamente, de grandes necessidades ou problemas que, pela forma insistente como eram atacados e não resolvidos, se lhe erguiam na frente como as suas verdades primárias e, ao mesmo tempo, como esfinges de invioláveis segredos, medonhos fantasmas e impossibilidades. E, em muitos casos, afeiça à ideia, resignou-se, entristeceu. O eterno déficit, o mistério tenebroso das contas e da dívida pública, o espectro da bancarrota, a quebra da moeda, o déficit da balança comercial, a insuficiência económica, a miséria agrícola, o repovoamento florestal, as estradas, os portos, o analfabetismo, o abandono das populações rurais, a pesca, a marinha mercante, a administração colonial, a instrução e rearmamento do exército, a reconstrução da marinha de guerra, a viciosa educação da gente portuguesa, a imigração, o quadro das nossas relações internacionais, a questão religiosa, tudo isto absorveu literalmente um século de discursos, toneladas de artigos e não deu um passo. Salvo sempre o respeito pelos esforços honestos e realizações parciais úteis, entre as quais se destacam o fomento das comunicações e a ocupação colonial. Não deu um passo, porquê? Ponhamos em primeiro lugar o problema do impulso e direção central, digamos, o problema do Estado e da sua estrutura. A vida coletiva, sobretudo na sua expressão nacional e num plano superior desta, não se congrega nem ordena espontaneamente. É ilusão supor que a sociedade busca ou encontra por si própria as suas diretrizes, ou mesmo apreende em termos sensíveis as suas próprias necessidades. Um ou poucos, debruçados sobre o ser coletivo, deduzem e esclarecem o que pode encontrar-se vaga e embrionariamente na consciência geral, sentem as necessidades ou conveniências, fixam um objetivo, definem uma direção, dão o impulso, criaram uma política. Esta, conforme a sua amplitude, esgota 100 anos ou absorve gerações sucessivas, dura séculos. Mas as condições de êxito são sempre as mesmas, apesar de não ser igual a empresa. Nestes termos, e para o que nos importa, posta de lado toda a pretensão científica
e mais as luzes da filosofia e do direito político, o que é o Estado? O chefe, o governo, a burocracia. Ou seja, grosseiramente, um pensamento constante, uma vontade esclarecida, um órgão de estudo e execução. A nação, por sua vez, recebido o influxo das ideias diretrizes, é que verdadeiramente realiza pelo seu esforço, em tudo que não representa pura ação de Estado, a política nacional. Ela pode, aliás, e deve fazer ouvir a sua voz, isto é, a voz das suas necessidades, sentimentos e aspirações, por meio de representação adequada. Vê-se a olho nu a importância da orgânica constitucional. Nas antigas monarquias, a extensão e força de poder real, ligadas à hereditariedade da função, podiam fazer da dinastia o fiel depositário do pensamento político. A obra da conquista, formação e povoamento do reino, a empresa das descobertas, o esforço da restauração metropolitana e ultramarina são exemplos frisantes do que podem representar dinastias na fidelidade a um pensamento e na prossecução de uma política. Vê-se também algumas vezes órgãos coletivos de escola poderem substituir ou coexistir com outros na conservação de um pensamento de Estado e na fidelidade à tradição. Exemplos: o Senado da República na Roma Antiga, o Almirantado Britânico, a Cúria Romana. No Estado moderno, a excessiva preocupação da defesa dos direitos e liberdades individuais contra os possíveis abusos do rei e seus ministros pôs por toda a parte em crise a esfatura do Estado. Foram atingidos o poder, a permanência, a duração das funções de direção superior e, com elas, as possibilidades que em si continham. Os expedientes que se encontraram e utilizam quando uma empresa vital se cruza e periga com o mandato que termina, são fracos remédios para profundos males. Com a translação operada nas forças políticas e as deduções, porventura, apressadas dos conceitos correntes acerca da sede da soberania, entraram igualmente em crise a formação, estabilidade e prestígio dos governos. Conforme as qualidades dos povos e a permanência de instintos de defesa, os resultados foram diferentes. Em Portugal, porém, fez-se tudo quanto era humanamente possível e razoável fazer para anular os principais órgãos da soberania, aqueles em que principalmente reside a força e a autoridade do Estado. A vergonhosa estatística que apresentamos, como expressão de havermos passado todas as marcas, revela com completo desprestígio das instituições políticas termos criado as condições ótimas em que não se podia governar. Só por si o Parlamento não permitiria, com seus partidos, grupos e paixões, sua ânsia de impor-se ao chefe do Estado e aos governos, e sua total irresponsabilidade diante de Deus e dos homens. Pela sua origem e constituição em ambas as câmaras, não poderia mesmo aspirar a qualquer representação nacional, pois que nenhuma tentativa se fizera para organizar a nação dentro dos seus quadros naturais, de que direta ou indiretamente emanasse e pudesse ser imagem ou intérprete fiel. Podia ao menos ter salvo a burocracia, mas não. Ela foi a primeira vítima da falta de direção e da desordem política. Na ausência do Estado, não podia ser-lhe reconhecida a utilidade. E assim, ruída pelo compadrio e pela incompetência, pôde vir a ser acusada de completamente inútil. Quando chegou à altura de, pela falta alheia ou incapacidade própria, se convencer da sua inutilidade, a burocracia, perdido o estímulo, o zelo, o brilho da função, podia resignar-se com a acusação de parasitagem e o desprezo público. Mais de um movimento se inspirara no peregrino intento de libertar o país do funcionalismo, o que dá simultaneamente ideia da incompreensão dos dirigentes e da consciência geral. Só nós temos a coragem de afirmar que a burocracia é instrumento precioso e indispensável da governação, como temos o dever de dizer que à data da Revolução, e possivelmente em alguns setores ainda hoje, a burocracia não estava preparada, ou se prefere, não estava habituada a trabalhar como se fazia mistério. Fala-se em geral
e excetuam-se sempre os verdadeiros valores. A nossa instrução livresca, formação dialética, nada objetiva, movendo-se na abstração, com pequeno contacto com os factos, podem engenhar-se em fórmulas vazias que estendem os processos, não cortando as questões, mas não servem quando precisamente se trata de estudar as realidades e dar solução aos problemas da vida. De modo que um dos grandes objetivos e uma das maiores necessidades era exatamente reeducar a burocracia para um esforço sério. A questão tem mais importância do que se pensa, mesmo no aspecto puramente político, porque na falta de elementos capazes de assegurar a execução do pensamento e planos de governo, os ministros, em vez de serem simplesmente os técnicos das ideias gerais, como de si próprio dizia o Marechal Lyautey, têm de fazer-se os técnicos-chefes dos respectivos ministérios. E, parecendo à primeira vista boa solução, não a tenho por tal, pela exigência de excepcionais requisitos, o peso sobre-humano da tarefa, a perda da perspectiva em relação aos planos gerais, o desaparecimento do político sob a avalanche das minúcias dos problemas particulares. Mas creio bem que esta geração está condenada a trabalhar pouco mais ou menos assim. Enfim, os homens de 40 anos viram já duas doutrinas políticas em ação. Os de espírito liberto podem guiar-se pelas lições da experiência, se a evidência dos princípios os não tinha convencido já. Não só se havia chegado a extremo em que parece nada se podia tentar sem a profunda reforma das instituições políticas, como o sentido em que esta se operou foi o encontro da maior necessidade, dotar a vida da nação daquela representação orgânica e daquela direção central, estável, forte, eficiente, sem a qual seria impossível formular qualquer plano ou executá-lo, se o houvesse. Só me parece que um alto corpo, como Conselho de Estado, mas em bases mais largas, poderia ser junto do chefe do Estado, fiel intérprete da doutrina e o depositário seguro de uma tradição política. Para além do Estado, está a nação, a vida da comunidade nacional, com suas necessidades, o seu trabalho, as suas aspirações. Para ela existe o Estado, em seu benefício se organiza o poder, se criam e funcionam serviços. Significaria ostentação, ao mesmo tempo que tentar o impossível, trazer para aqui a enumeração dos atos, providências, realizações de toda a ordem, que nos últimos 15 anos têm criado ou melhorado as condições de trabalho do país, satisfeito as suas necessidades, fomentado o seu progresso, elevado o seu nível de vida e as manifestações da sua cultura, numa palavra, revigorado o seu ser. Prefiro à crónica o comentário de um ou outro traço essencial. Julgo que algumas vezes se tem exagerado as nossas possibilidades. Nós somos um país pobre, que tanto quanto se enxerga no futuro, não pode na metrópole aspirar a mais que à dignidade de uma vida modesta. A ideia de que somos um país rico, por causa da doçura do clima e do puríssimo azul do nosso céu, é uma ideia feita e falsa, como a dos incultos do Alentejo e a da imensidão dos baldios. Ao país pequeno e acidentado, as serras, as rochas, as dunas, as terras áridas diminuem-lhe muito a superfície. A irregularidade das chuvas, o regime de sequeiro, a exigência e carestia das regas, onde isso se pode fazer, tornam ou precária ou cara a produção. A agricultura é falível na quantidade de géneros e no rendimento líquido. Temos o mar, mas o subsolo não é comparável em combustíveis ou minérios ao da generalidade das nações europeias. Há um elemento que nos tem, porventura, feito equivocar: a qualidade de algumas produções. Os vinhos, as frutas, o peixe são de alta qualidade, preciosos no rigor da palavra. Para admitirmos que tivéssemos aí compensação, era preciso partir do princípio de que a vida moderna, de massas, tipos e produções em série,
reservava ainda lugar para o produto fino, em que a mãe natureza se compraz, sacrificando o perfume, à cor, ao gosto apurado, a altas virtudes, a banal quantidade. Não estou seguro disso. No acanhado espaço, a população em crescimento constante procura viver. Há de encontrar trabalho e sustento. Não se dá outro fim ao que se tem feito para conhecer de verdade as riquezas do subsolo e a sua melhor utilização. Fixar as dunas, repovoar as serras, dividir e aproveitar os baldios, irrigar os campos, regularizar os cursos de água, enxugar, dessalgar e defender as terras, tudo é apenas alargar as áreas úteis, propriamente a tornar maior o país. Sem suspensão nem desvios, há aí trabalho para 2, 3 décadas ou mais, e gasto de muitos milhões, mas os resultados hão de possivelmente revelar-se em atraso relativamente à população, tanto em disponibilidades alimentares como em trabalho exigido. Grave dificuldade. Vejo e dou remédios a aplicar conjuntamente. A colonização ultramarina, a intensificação do trabalho industrial. As terras coloniais, ricas e extensas, de valor nulo e fraquíssima densidade populacional, são natural complemento da agricultura metropolitana, nos géneros pobres, sobretudo, e das matérias-primas para a indústria. Além de fixador de uma população em excesso, daquilo que a metrópole ainda comporte e o Brasil não deseja receber. Definida a solidariedade económica e política, em algumas proposições do ato colonial, a marcha do tempo tem ido revelando a possibilidade e demonstrando inequivocamente a necessidade de uma política que assente na base imperial a economia da nação. Quando, por outro lado, e dentro de algumas semanas, se puder fazer conhecer o plano da reorganização industrial do país, comportando apenas como é razoável alguns aproveitamentos em indústrias base, harmónicos com o meio natural e económico português, ver-se-ão com mais clareza as grandes linhas dentro das quais se há de desenvolver a nossa atividade e como se pensa assegurar o trabalho e o pão dos portugueses por meio de uma economia nacional. Em nosso pensar, a economia nacional deve servir a nação. É o seu fim, é a sua razão de ser. Mas por que meios se garantirá este destino? Os termos nacional, nacionalista, nacionalização, aplicados à economia, prestam-se a mal entendidos, porque em muitas partes se lhes dão significados diversos. Mas nós não temos dificuldade em expor claramente o nosso pensamento. A economia nacional não pressupõe nem exige que o Estado absorva as empresas particulares e dirija os monopólios, mesmo quando a atividade destes é essencialmente um serviço público. O nosso nacionalismo é antissocialista e desadora o estatismo, pela dupla razão da experiência portuguesa no haver demonstrado anti-económico e fazermos profissão de fé na iniciativa individual e no valor dos grandes campos de ação privada para a defesa da própria liberdade humana. A economia nacional não é necessariamente autárquica, no sentido de suficiência e de isolamento, orientação que de um lado esbarra com a multiplicidade das trocas e interdependência da vida moderna e do outro provoca desvios contrários ao melhor aproveitamento e visão do trabalho do mundo. Finalmente, a economia nacional não impõe o exclusivismo em favor do capital ou do trabalho nacional contra o capital ou o trabalho estrangeiro que aceitamos pela sincera adesão a princípios de colaboração internacional e pelo convencimento dos seus benefícios. Nós somos, entre todas as nações, uma das que mais liberais e generosas se mostram para com os estrangeiros. Nenhuma legislação ou tradição cedem a nossa em facilidades, atenções, direitos dos nacionais de outros países, em quase tudo equiparados em Portugal aos portugueses. Aos capitais aplicados no país asseguram-se garantias, favores e privilégios de que os nacionais raramente gozarão. Respeitamos por educação e princípio
senão por lhe reconhecermos vantagem, ampla liberdade económica. Na última crise, já as grandes nações chamadas livres tinham restringido o trabalho estrangeiro, bloqueado créditos, dificuldade de transferências de dinheiro, proibido a circulação de capitais, alterado por muitas formas as correntes comerciais e financeiras, e ainda nós, quase ilha perdida no mar das restrições, conservávamos abertas de par em par as portas da nossa casa e mantínhamos, com o escândalo do mundo, a liberdade de importações, de câmbios, de circulação de capitais. Somos assim. Reconhecemos lealmente dever ao capital, à técnica e à iniciativa estrangeira, designadamente ao capital inglês, parte importante no progresso do país metropolitano e colonial. A timidez do nosso capital, que tradicionalmente prefere o rendimento fixo do papel de Estado, a aventura dos grandes empreendimentos, nos quais a possibilidade de maiores lucros é a contrapartida dos riscos, tem nisso parte de responsabilidade. A outra parte está na atitude dos governos, que receiam por vezes ter para com o capital português as mesmas diferenças, cuidados e garantias que mais facilmente se concedem ao capital estrangeiro. Dados tais princípios e tradições de liberdade e colaboração internacional, como há de pôr-se o problema da nacionalização da nossa economia? Respondo, em princípio, todo fator económico pertencente ou trabalhando no seio da nação portuguesa deve estar integrado na economia nacional, servir primariamente a economia nacional, seguir as suas diretrizes, obedecer ao seu comando. Não podemos ser ingênuos ao ponto de supor que tais elementos estrangeiros não fazem também parte da sua economia de origem, nem que não seja senão por rendimentos oferidos, colocações pessoais, repercussão no comércio externo, e há muito mais coisas além destas. Mas podemos ter suficiente espírito de ordem na nossa casa, já não digo bastante orgulho, para pretender que em Portugal a nacionais e estrangeiros se imponha em primeiro lugar o interesse português, a vida da nação portuguesa. Esta não poderia pretender ter suficiente liberdade nem suficiente segurança se as posições-chave da sua economia não obedecessem à ordem nacional, mas ao comando estrangeiro. À luz destes princípios, que são fruto de simples bom senso e de alguma experiência, a lei recente chamada de nacionalização de capitais não traduz agressividade nem sequer falta de apreço ao capital estrangeiro que trabalha ou deseja vir trabalhar no campo metropolitano ou colonial, ainda aberto a muitas e vastas iniciativas. Mas antes um convite, incitamento e até prova de confiança no capital português, para que tome, em harmonia com a sua importância e disponibilidades, o lugar que lhe compete no progresso e coesão da nossa economia. Eu penso que a dura lição que recebeu nos últimos tempos em suas peregrinações por países estranhos, junto à demonstração da nossa capacidade administrativa, o convencerão a valorizar e enriquecer o país de cujo trabalho provém e a nação a que antes de tudo se deve. O liberalismo, como grande princípio orientador da economia nacional ou internacional, e a confiança na sua virtude para uma espécie de ordenamento espontâneo da vida económica, morreram. Os acontecimentos estão procedendo ao seu enterro por não haver esperanças de ressuscitar. Mesmo que abstraiamos das grandes necessidades dos povos e das lições que a guerra trouxe para a condução da economia e, em geral, do conjunto da atividade de uma nação, aparece a todos os espíritos como imperiosa qualquer forma de organização nacional. Nós procuramos fugir ao socialismo e ao comunismo por meio das corporações, aplicado o princípio da organização corporativa, não só à agricultura, comércio e indústria, isto é, a atividades diretas e puramente lucrativas, mas a atividades espirituais e morais, que com elas coexistem
e têm na vida tanta importância, pelo menos, como o pão do corpo. Na verdade, amesquinharíamos o conceito de nação quando nela víssemos apenas a comunidade de agricultores ou comerciantes que exigem do Estado a proteção e desenvolvimento de seus interesses materiais. Quando se é velho e se tem, além de alguns séculos, uma história, sente-se que existem outros valores e estes são ao mesmo tempo património e imperativos da vida nacional. A razão manda que um se conserve e aos outros sejamos fiéis. Quando ao lado da ponte ou da estrada que lançamos para a comunidade dos povos, reparamos o castelo ou o monumento, reintegramos a pequena igreja secular ou o mosteiro abandonado, alguns não veem que trabalhamos por manter a identidade do ser coletivo, reforçando a nossa personalidade nacional. E é isso que fazemos. Aquelas qualidades que se revelaram e fixaram e fazem de nós o que somos e não outros. Aquela doçura de sentimentos, aquela modéstia, aquele espírito de humanidade tão raro hoje no mundo. Aquela parte de espiritualidade que, malgrado tudo o que a combate, inspira ainda a vida portuguesa. O ânimo sofredor, a valentia sem alardes, a facilidade de adaptação e, ao mesmo tempo, a capacidade de imprimir no meio exterior os traços do modo de ser próprio, o apreço dos valores morais, a fé no direito, na justiça, na igualdade dos homens e dos povos, tudo isso que não é material nem lucrativo, constitui traços do caráter nacional. Se, por outro lado, contemplamos a história maravilhosa deste pequeno povo, quase tão pobre hoje como antes de descobrir o mundo, as pegadas que deixou pela terra de novo conquistada ou descoberta, a beleza dos monumentos que ergueu, a língua e literatura que criou, a vastidão dos domínios, onde continua com exemplar fidelidade à sua história e caráter alta missão civilizadora, concluiremos que Portugal vale bem o orgulho de se ser português. Sob o aspecto moral e à parte o valor eterno de alguns princípios, aquela política a que chamamos do espírito no mais amplo significado, gira toda à volta de uma dupla reabilitação. A de Portugal no ânimo dos portugueses e a dos portugueses no concerto das nações. Uma e outra eram necessárias, ambas as empreendeu e levou a cabo a Revolução. Falta o segundo ponto, os princípios e a obra da Revolução no momento internacional. Isto equivale a perguntar se os referidos princípios e obra têm algum valor como elemento de política externa e como fator construtivo no mundo da amanhã. Por mais presunçosa que a pergunta pareça, ousarei explicar a sua razão de ser. Das duas questões, a primeira resolve-se por si. Se a Revolução ordenou a Casa Lusitana, refez e fortaleceu a sua economia, despertou o patriotismo, provocou a unidade e coesão das forças nacionais, reorganizou e dotou o exército e a marinha, ganhou prestígio pelos princípios que defende, a obra que realiza, a colaboração que se tornou capaz de prestar, nenhuma dúvida pode existir de que não só criou condições de melhor se determinar, como de seguir com dignidade entre as nações o seu caminho. Não vale a pena insistir. Se o país ordenado e ordeiro, liberto de inglórias lutas partidárias e das suas permanentes ameaças ou factos revolucionários, com alguma consciência e segurança de si, respeitado pelo seu trabalho e correção, não estivesse em melhores termos para definir no que dele dependesse a sua linha de conduta internacional, não sei como havia de divisá-la, tomá-la ou defendê-la no meio da desordem política, económica e social, na surpresa diária dos governos e dos acontecimentos e no tumulto das paixões, através das quais tão fácil é imiscuir-se um pensamento alheio. Naquelas circunstâncias, o governo pôde definir no começo do atual conflito a sua posição de neutralidade. Neutralidade não incondicional, como é evidente, porque não haveria de esquecer nem imposições da dignidade da nação, nem superiores interesses do país, nem a existência da aliança inglesa, que
que em momento tão escuro e difícil não quisemos deixar de reafirmar lealmente. Não fujo a classificar de delicada uma tal situação, não só porque em todos os campos possuímos amizades, mas porque se mostram envolvidas na luta nações a quem nos ligam tão estreitos laços de camaradagem política e tão profundos afetos como a Inglaterra e o Brasil. Nem se pense que a neutralidade se mantém sem cuidado, esforço ou despesas, como o regato que desliza manso nos prados e não encontra mesmo alguma pedra que de leve arrepie a corrente ou a force a contorcer-se. É apenas positivo que a neutralidade portuguesa se tem conservado através dos 1000 obstáculos que se viu obrigada a vencer. Salvo quanto ao Japão, o caso independente de Timor, ela tem merecido o respeito de todos. E julgo que também nós a temos respeitado. Além do esforço interno e do respeito alheio, valioso apoio de ordem externa nos veio da política de amizade com a Espanha, que frutificou no chamado Bloco Peninsular. Não só a catastrófica extensão do conflito, como considerações de outras ordens, levaram a concluir como desejável se mantivesse uma zona de paz na Península, por nós desde o princípio defendida através da neutralidade de Portugal e da Espanha. As afinidades existentes, as recordações da Guerra Civil, a compreensão dos interesses mútuos e gerais, possibilidades futuras da cooperação peninsular no mundo, estão na base dessa política e devem garantir o seu lógico desenvolvimento. Vejamos agora o outro problema. Se estranhos ao conflito, pareceria natural nos considerássemos alheios aos seus resultados. Mas não é assim. Porque os países que não lutam estão como os outros na guerra. A razão encontra-se na extensão desta, no facto da solidariedade internacional e no propósito dos grandes condutores de aproveitarem o momento para reformar o mundo. Reformar o mundo quer apenas dizer estabelecer algumas regras de vida para a comunidade internacional e fomentar o domínio de ideias político-sociais aptas a melhorar a vida dos homens e a ativar o progresso e bem-estar dos povos. Espera-se uma nova ordem, dependendo precisamente do desfecho da guerra, saber-se quem a definirá. Por declarações autorizadas, ela terá, aliás, de ser aceita de boa vontade ou por meio de coação. Eis porque, em qualquer caso, nos respeita e importa. Como é natural, embora a vida da amanhã não dependa em muitos pontos do sinal da vitória, e a civilização se vá alimentar de ideias que fermentam já por toda a parte, através e apesar do conflito, criando ambientes parecidos em toda a extensão dos países da Europa e da América com sua projeção africana, é certo que os processos, se não mesmo algumas soluções, dependerão dos vencedores e da posição relativa das suas forças no momento em que o conflito termine. Por este motivo, talvez, e porque a guerra ameaça ainda durar muito, nem de um lado nem do outro se tem ido além de afirmações vagas que deixam no escuro, por prudência ou pela força das dificuldades, alguns elementos essenciais. Assim, ainda que fosse lícito e conveniente, não se estaria habilitado a discutir. Por mim, manifesto receio, porventura injustificado, de 3 tendências na arrumação do mundo. A ambição do ótimo, ou seja, o domínio do irreal nas aspirações. O vinco da guerra nos hábitos de coletivização da vida. O primado do económico, isto é, a inteira subordinação das soluções às exigências da economia, o que fará perder à civilização o encanto e valor de grande criação humana e poderá revolucionar o mundo sem encontrar o caminho da paz. Seja como for, tudo há de partir destas 2 bases elementares, a ordem e a colaboração internacional. Salvo o comunismo, que há de continuar sendo elemento de desordem, a imediata preocupação será que a ordem se não altere onde existe e se estabeleça onde se afundou. O problema tem tal extensão e gravidade, pelos ódios,
o rastro das violências, a miséria e outros efeitos da própria guerra, que nenhuma direção sensata dos acontecimentos pode atentar contra a organização interna de qualquer Estado que por si próprio seja garantia de ordem. Só o comunismo não raciocinará assim. Ele constitui, a meu ver, o maior problema humano de todos os tempos. Quero significar um problema de conceitos básicos de humanidade e de vida individual e social. E, por consequência, grave risco para a civilização ocidental ou cristã. Parece não se ter nunca esgotado tão completamente numa experiência social determinado princípio de vida, nem tão completamente confiado à ciência, à técnica, à organização, aquela parte de iniciativa e espontânea humanidade que faz a doçura, a riqueza, a atração de outras formas de compreender a vida e o homem. Verifica-se que pode haver todas as marcas do chamado progresso material, potencial militar, máquinas e indústrias de maravilha, conjuntamente com a diminuição, o afundamento de consciências livres. Onde o Estado e a máquina absorvem o homem, não há já lugar para a liberdade humana. É duvidoso que sejam quais forem as solidariedades necessárias do tempo de guerra, estes aspectos essenciais possam alguma vez ser esquecidos. A estreita colaboração entre os povos, que a todos se afigura condição necessária da paz e bem-estar futuro, em que bases assentará? A resposta tem grande valor para nós, cujo nacionalismo económico e político podem encontrar-se por aquele facto fora da linha geral da reorganização do mundo, com a correspondente necessidade de ajustamentos futuros. O facto de as guerras nascerem de conflitos entre nações, e agora lhe começamos a ver aspectos intercontinentais, induz naturalmente muitos espíritos a buscarem remédio para tão grandes catástrofes em formas de organização supranacional, continental ou mundial. Não está no meu espírito, nem é da doutrina da nossa revolução, negar a interdependência e solidariedade dos Estados, nem a necessidade de uma fórmula de organização ou trabalho internacional que resolva eficientemente os problemas comuns ou a cooperação a prestar. Digo apenas ser minha sincera convicção que o homem do século XX não está habilitado ainda a ver, a resolver os problemas do mundo, senão através das existências nacionais livres e independentes. Imaginações exaltadas, políticos de gabinete apaixonados das fórmulas abstratas e despreocupados das muitas realidades que entretecem a vida das nações, acharão que é possível melhor. Os homens prudentes encontrarão, porém, que a base nacional será ainda a mais sólida, fácil e isenta de perigos a se assentar a colaboração dos povos para o bem-estar comum. Nesta orientação, assim como quanto mais sólida e estável for a organização familiar, mais coesa e sólida é a própria nação, assim também, quanto mais nítida, mais forte e independente for dentro do seu próprio território a autoridade do Estado, quanto mais ordenada e sólida e nacional for a sua economia, mais fáceis serão os convênios de interesse internacional, mais prontamente tomados e obedecidos os compromissos ou normas que importem a uma comunidade de nações. Em política, os problemas simplificam-se pela delimitação de fronteiras e de poderes. O princípio é que nem duas soberanias num território, nem competência de autoridades para a mesma atuação. A regra aplica-se também aos territórios coloniais, acerca dos quais algumas ideias correntes estão longe de ser claras e inofensivas. A questão do direito de acesso às matérias-primas, tendo-se em mente, sobretudo, as de origem colonial, nasceu precisamente quando ninguém se lembrava de recusá-las e o único problema era, de facto, vendê-las. Apuradas as coisas, viu-se bem que, em tempo de paz, dada a existência de países coloniais não industrializados e de nações grandes produtoras de matérias-primas que anseiam por lançar no mercado mundial,
Nenhuma dificuldade real pode existir senão a de deficiência de meios de pagamento, ou seja, a da diferença de meios circulantes. No fundo, afinal, um problema de soberania que era aonde se queria chegar. Há, portanto, grandes ilusões em se crer que regimes de condomínio, mandato, porta aberta e semelhantes resolvam qualquer questão, a não ser que o fim a atingir seja apenas complicar os problemas, tirando a uns o que descobriram, conquistaram, administram e civilizam, para disfarçado trespasse em benefício de terceiros. Por estes motivos, e ainda pelo que todos devem à justiça e nós à nossa própria história, e embora a questão não nos respeite, como supomos, prudente se deve afigurar a linha política que, quanto às províncias portuguesas do ultramar, o ato colonial definiu e a Revolução incansavelmente defende. E mais nada. Vou terminar e sinto ter de dizer, antes de concluir, algumas palavras desagradáveis e duras. O Governo tem, e eu pessoalmente tenho também, grandes responsabilidades na falta de preparação do espírito público para as dificuldades inevitáveis e os sacrifícios impostos pela guerra. Para poupar o mais possível a nação na sua vida normal, não se seguiu o critério por outros adotado do permanente estado de alarme. Porventura se lhe deviam ter feito conhecer em minúcia as dificuldades políticas e económicas que a cada momento se têm de vencer, os atritos, as discussões, os riscos que corre a nossa neutralidade, a crise permanente da paz nos que ainda a conservam. Daqui vem que o português está mimoso deste tratamento paternal, se mostra insofrido, despreocupado, pouco compreensivo. O governo não se irrita se pobre gente que precisa absolutamente de um pouco de carvão ou de azeite se lastima de o não ter ou do tempo que perde para consegui-lo. Mas não pode desculpar àqueles a quem não falta o indispensável a sua intolerância, porque nem sempre obtém aquilo de que, aliás, em boa consciência não precisa. A nossa atitude digna perante a imensa desgraça da Europa, os milhões de seres que morrem de fome, de miséria e de dor, não é um vago sentimento ou palavra de comiseração deixada cair com indiferença real, mas a modéstia, a renúncia, a paciência, que ao menos traduzam na falta de auxílios por vezes impossíveis, a verdade de uma comunhão ou ambiente moral. Como está longe destes sentimentos, o egoísmo calculista e ganancioso que pode iludir a lei para meter em cofre a miséria alheia. Outro ponto. A crise do mundo não é imagem literária. A sua gravidade e profundeza, a sua extensão, os interesses e conceitos que estão em jogo fazem tremer nos alicerces as nações e os impérios mais bem constituídos. Repito uma frase de há pouco. Nós não estamos em luta, mas estamos na guerra como os outros. Enquanto o exército que fez a revolução ocupa os postos que lhe foram indicados, a nação tem o dever de mostrar a sua unidade, força e coesão, numa palavra, plena consciência nacional. Devo louvá-la por essa atitude, sem prejuízo de censurar alguns portugueses que de uma ou outra forma trabalham por destruir a armadura moral do país, quando se sabe ser esta um dos maiores fatores da nossa defesa. Alguns alimentam a sua atividade de esperanças que ninguém lhes realizará. Outros procuram justificar-se com a sua discordância da política seguida, como se fora dos ignorantes ou irresponsáveis que não têm elementos para julgar, alguém possa supor que ela podia ou devia ser diferente do que até ao presente tem sido, na defesa do mais bem compreendido interesse nacional. Sabemos que outras grandes crises europeias ameaçaram semelhantemente dividir-nos à volta de interesses estranhos. Mas o governo não pode ser acusado nem de falta de lealdade, nem mesmo de esquecer deveres especiais de fidelidade a relações criadas por séculos de interesses comuns. O que tem procurado ao mesmo tempo é ser digno. Embora, dentro daquela larga e condescendente benevolência, que é a atitude dos amigos, ainda quando não são mais fracos.
Que estrangeiros se queixem, admite-se, por mal habituados. Que portugueses também nos ataquem, isso só quer dizer que a sua medida de dignidade patriótica não é a nossa. Esta, porém, tomámo-la daqueles portugueses que valiam mais do que valemos e fizeram uma história e criaram uma nação que somos obrigados, mesmo contra alguns, a respeitar e a defender. Disse.